Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos finalizar as nossas aulas, né? Nós tivemos 3 aulas, não foi possível finalizar na última. Como eu falei para vocês, é um conteúdo extenso, né? Bastante detalhes, mas hoje a gente vai finalizar, aqui vai ser bem rapidinho. Vou dar uma pincelada aqui rapidinho, a gente falou sobre berçário, de 0 a 2 anos, maternal, de 3 a 4, jardim de infância de 5 a 6, primários de 7 a 8 e hoje a gente vai falar dos juniores, que é o de 9 a 10, tá? Então, entrando nos juniores aqui, para começar, a gente vai dizer que são crianças, assim como, né, as crianças de 5 a 6, também um pouco de 7 a 8, as de 9 a 10 não são diferentes, eles são extremamente ativos. Porém, aqui, né, depois dos 10, 11 anos, que começa aquela fase, né, que já entra, não quer mais. Na verdade, após os 10, né, a gente já não coloca mais no departamento infantil, começa a entrar para os pré-adolescentes. Mas já entra aquela fase em que eles querem ajudar, eles querem dar aula também, eles não querem mais ficar só prestando atenção. Então, eles querem fazer parte daquilo, né, eles querem também estar ali ajudando. Com 7 a 8, a gente já começa a colocar eles como ajudantes, né? Colocar como ajudante da sala, um ajudante do dia, ajuda a cuidar de fazer uma atividade com o que está com mais dificuldade, né? Mas nessa idade aqui, eles já não querem mais ficar só naquela parte da história. Tanto que, eu já vou adiantar aqui, o visual nessa idade não funciona mais, tá? A gente só consegue trabalhar até os 8. A gente pode, lógico, né, trazer um visual aqui, mas para eles vai além, né? Vai além daquele visual que eles estão vendo. Então, 9 e 10, eu não me importaria muito com visual, eu me importaria mais com conteúdo e dinâmica, né? Que aqui já não é mais nenhuma coisa mais, uma aula, como eu falei, de 7 a 8, né? Uma aula interativa, fazer várias atividades, que eu vou dar uma pincelada aqui. Eu falei para vocês na hora de fazer atividade com eles, né? Fazer uma história por mais de um dia. Então, 2 domingos, né? A gente conta a mesma história e começa a atividade, aí pede para eles trazerem algo reciclado, como uma caixa de leite, eu dei o exemplo, e aí podemos fazer algo diferente, né? Pensar numa história. Mas aqui, né, já é diferente. Aquela seria uma aula interativa, né? Com coisas para fazer, recortar, montar tudo. Aqui não. Aqui já eles querem conhecer, eles querem se aprofundar no assunto. Então, nessa faixa etária aqui, que é de 9 a 10, né, que eles já estão entrando, começando, né, a partir dos 11 já entra na pré-adolescência. Então, aqui a gente vai, como eu falei, eu não usaria o visual, então aqui a gente vai trazer mais conteúdo, né, e como trazer esse conteúdo? Então, a gente traz o conteúdo de forma que eles possam usar, né, o cérebro deles, porque essa idade eles têm uma excelente memória. Apesar, né, de a gente vir falando desde o 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apesar de a gente vir falando, vir pincelando e trazer o assunto, né, mais profundo ao longo do tempo, essa idade aqui a memória tá a todo vapor. Então é uma idade excelente para a gente trabalhar fixação de versículo, desafios bíblicos, leitura bíblica é uma idade ótima para trabalhar com eles, excelente para fazer desafio, para trazer a Bíblia na escola dominical, né? Não esquecer de trazer a Bíblia na escola dominical, já ganha um ponto, isso cativa eles, né? Também no culto infantil, já é uma idade que a gente consegue trabalhar sobre ofertas, né? Que a gente consegue desafiar eles para trazerem ofertas na hora do culto infantil, que é o último ano deles, né? 9 a 10 anos é o último ano deles ali, depois já saem para a pré-adolescência. Então, é um ótimo ano para trabalhar sobre isso, sobre ofertas, sobre ações, ações voluntárias, né? Sobre missões, que é aqui que eles vão entender mesmo, né? O significado da palavra missões, lançar desafios para eles. É uma idade que eles querem ser desafiados, então desafios é ótimo aqui, principalmente se estiver envolvido com a Bíblia. Leitura bíblica,
Então, dessa forma, vocês conseguem atrair mais a atenção deles. E o conteúdo, né? Vamos pro conteúdo das histórias. Então, história sempre trazer não extensiva, tá? Não uma história extensiva. Eu vou até colocar aqui para vocês o tempo deles, de 9 a 10 anos, mas eles querem saber onde foi, a localização, qual era a cultura do povo, se você estiver contando uma história, né, de uma nação, do povo de Israel, eles querem saber a cultura, em qual ano foi, quais eram as roupas que usavam, né, e isso é até uma deixa, né, super importante para você fazer um desafio aí, um dia, né, quem sabe vir vestido com as roupas, ou fazer um desafio para trazerem alguma coisa, né, que se parecia com aquele tempo. É uma idade boa para trabalhar dessa forma. Então eles querem saber de tudo. E quanto mais informação você der, sem ser uma aula extensiva, sem ser uma aula chata, maçante, aquela coisa que né, fica repetitiva, ser uma coisa curiosa, sabe? Uma coisa curiosa. Eles gostam de coisas curiosas. Então, quanto mais informação curiosa você colocar ali, que eles tinham uns jeitos, trejeitos de certa forma, uns se comportavam dessa forma, e se acontecesse alguma coisa errada naquele tempo, a punição era dessa forma, né? Nós já podemos falar sobre punição, principalmente sobre pecado, mais ainda sobre o plano da salvação, né, nessa idade. Então, é uma forma bem legal de trabalhar com eles essa questão do conteúdo, tá? Sempre usando a Bíblia e no final nunca esquecer de fazer o apelo. Bom, nessa idade eles não gostam mais, né, de ser, ou talvez sim, não vou generalizar, né, mas já não tem mais aquela coisa por ser individualista, né, eles já sabem mais dividir. Quando a gente fala para uma criança menor, olha, precisa dividir, às vezes ela não quer. Nessa idade eles já são menos individualistas. Então, uma dica para vocês é quando vocês quiserem fazer uma dinâmica, monta um grupinho de 2 ou 3 para competir, sendo uma competição saudável, né? Sem ser aquela coisa de virar uma briga, com os cuidados aí sendo tomados, mas é legal montar um grupinho, né? Cada domingo um grupo vai fazer uma apresentação na frente daquela história, uma ideia aqui, vocês podem pegar uma história, da mesma forma que eu falei sobre 7 a 8 trabalhar coisas com sequência, pega uma história, trabalha por 2 ou 3 semanas, ou de acordo com a quantidade de grupos, pode até montar grupos maiores, né? E cada domingo aquele grupo vai trazer uma apresentação naquele tema daquela história que você contou. Então, no primeiro domingo você conta a história, vamos fazer fixação, né, do versículo e tal. Na outra semana aquele grupo vai trazer de uma forma diferente, né? Vai trazer algumas coisas novas, diferentes. Você pode deixar, não falar todas as características para ver se eles vão achar uma coisa nova, uma coisa diferente. Você pede para eles acharem uma coisa que você não falou, mas aquele, né, tinha naquela história, naquela versículo, naquela passagem bíblica. Então é bem legal também. Outra coisa que além, né, do grupo, eles têm uma tendência por não gostar do sexo oposto, no caso de que menino quer sentar com menino, quer trabalhar com menino e menina com menina, né? Não vou entrar aqui, vocês já tiveram, acho que uma aula com a Rose sobre gêneros, né? Então não quero falar sobre isso, mas precisava falar isso daqui. É a fase que os meninos fazem dupla, né? Que as meninas acham uma melhor amiga, então as meninas querem sentar juntas, fazer uma duplinha. Então o menino quer brincar com o menino e menina quer, né? Então sempre, se puder, né? Dá até para fazer uma disputa aí entre meninas e meninos, né? Vai chegar a hora certa de trabalhar esse assunto, né? Sobre ideologia de gênero, mas nesse caso aqui não é sobre isso que eu tô falando, é sobre a preferência mesmo, né? De brincar, né? Falar os mesmos assuntos que um menino fala. E as meninas falar os mesmos assuntos que as meninas falam, né? Então, se possível, tentar separar aí os meninos de um lado, o menino do outro, fazer um grito de guerra, né? Uma coisa bem, bem legal, bem descontraída, bem dinâmica aí. Diferente da idade que eu falei de 5 a 6, né? Ou foi 5 a 6 ou 7 a 8, que eu falei que é importante a gente ser amigo do aluno. Diferente, né? Não de uma certa forma nós também conseguimos ser amigos nessa fase,
mas eles não gostam de abraço, de beijo, né? Muito de contato físico, né? Principalmente os meninos já estão mais crescidos. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma carinhosa com a voz, né? Então, sempre. E aí, tudo bem? Olha, domingo que vem eu espero você lá, tá? Então, sempre conversando, mas de uma forma carinhosa para mostrar que aquela criança é importante, mas evitar, deixa partir da criança, aquele abraço, né? Um beijo, um abraço, deixa partir da criança. No momento a gente não tá podendo, né? Mas deixa sempre partir da criança, porque eles são mais, nessa fase eles já estão um pouco mais receiosos aí. Então, aqui na cidade, eu penso até que deveria começar, né, ao finalizar os 10 anos, já deveria começar o discipulado. Porque nessa fase aqui, Deus, né, o Senhor tem que ser apresentado de uma forma amorosa para eles, né? E eles já entendem o pecado, eles querem se livrar do pecado, eles não querem estar nisso, né? Desde que criados constantemente ali, né? Principalmente na escola dominical, que é o culto infantil é uma extensão, né, da escola dominical. Então, a escola dominical é importantíssima. Então, criança que já vem da escola dominical, que já vem ali, né, crescendo no departamento, mesmo que não tenha crescido ali, mas em outras igrejas, né, e tá ali no departamento naquele determinado momento, ela já sabe bem, né, o que é o pecado, então ela quer se livrar daquilo. E eu acho que é importante já ir preparando elas, né, para a finalização dos 10 anos entrar para o discipulado, que é quando a gente vai começar a preparar essa criança para o batismo, né, esse pré-adolescente para o batismo, trabalhar assuntos mais sérios, mas aqui, né, precisa se ela ainda, se não foi feito ainda o apelo e ela não aceitou Jesus ainda, precisa se apresentar com mais ênfase, né, o plano da salvação, Jesus, a forma com que ele é amoroso, o quanto, ainda que tenhamos escolhas erradas, né, o quanto Deus nos ama. Mas se o aluno já aceitou Jesus aqui na cidade, né, é a hora de começar a apresentar para ele também a consagração, né, da vida, a oração constante, né, em determinados, a gente fala, vamos orar para almoçar, vamos orar para jantar, vamos orar para dormir, mas aqui já dá para apresentar alguns planos de oração também nessa idade aqui, tá bom? Então, vou deixar alguns temas aqui para vocês que vai estar no PDF, né? Mas pelos temas vocês já vão entender o que eu tô falando sobre conteúdo. Então, o que eu marquei aqui, de novo no meu rascunho aqui para vocês, é o plano de Deus para nossa vida. Eles precisam entender que Deus tem um plano, né, para nossa vida. Então, eles precisam entender. Claro que vai ficar mais claro com o passar do tempo, 11, 12 anos, vindo o discipulado, né, começar a ouvir os cultos lá dentro da igreja, né, isso vai ficar mais claro para eles. Mas aqui, o plano de Deus para nossa vida, eles vão entender que Deus tem um plano para tudo, né? Ainda que nós façamos escolhas e aquilo que a gente queria não deu certo, a gente fez uma escolha, não deu certo, eles vão se frustrar, mas eles precisam começar a entender que aquilo não deu certo porque não era o plano de Deus para minha vida, né? Então, e aqui entra de novo a parte da oração. Começar a mostrar para eles que sempre, né, a gente precisa estar orando para que Deus confirme, para que Deus guie os nossos passos e assim vai guiar os passos deles também. E o outro tema que eu achei muito importante aqui é sobre doutrina, né? Então aqui ela fala sobre fé, arrependimento, salvação, batismo, sobre e o mais importante que eu achei aqui é a volta de Cristo. Nessa idade eles conseguem já estar bem cientes, né, do que é a salvação aqui, do que é, porque você não vai falar para uma criança de 5 a 6, 7 a 8 sobre a volta de Cristo, né? Mas nessa idade aqui a gente já começa a introduzir, principalmente aqueles que já estão com os 10 anos completos, né? Aqueles que acabaram de fazer 9 ainda estão meio que saindo dos 8 anos, estão saindo do primário. Mas aqueles que já têm 10 anos completos já conseguem entender bem mais, então aqui é importante falar sobre isso. E não menos importante a memorização de versículos, os livros da Bíblia, que é aqui que eu falei que é legal fazer o desafio da Bíblia, para eles fixarem, né, os livros da Bíblia. Aqui fala também sobre fatos, né, escritores, então apóstolos, né, já é aqui a gente consegue trabalhar isso daí, é legal fixar também.
E duas histórias aqui que eu separei para falar para vocês que dá para trabalhar em séries, né, sequências, é Daniel e Esther, que são duas histórias bem legais para trabalhar, cheias de experiências, a qual vocês podem tirar várias semanas, separar, extrair, colocar coisas diferentes. Tô dando uma pincelada só por cima, né? Já deu para entender bem aqui, mas e também experiências missionárias. Eles vão adorar saber, né, que tem um missionário lá no Japão com uma cultura diferente, que come um peixe diferente, né, que come uma comida diferente, que às vezes precisa ser até escondido um evangelho, porque senão tem as consequências, né? Alguns países não permitem. Então, é uma área boa para trabalhar também sobre missões. Pode tirar até um mês para você trabalhar só sobre missões com eles, que vai dar super certo. E o que é interessante aqui é sempre no final das histórias, você vai dar uma pincelada, né, repisar, e sempre perguntar, né, no final das histórias, onde aconteceu, como foi, quem foi, por que ele agiu daquela forma, por que aquilo aconteceu, tá? E aí você consegue ir fixando de uma forma melhor. E principalmente, claro que não diferente, né? Eles ainda não são adultos, não são adolescentes, não são jovens, eles ainda são crianças e vão entrar na pré-adolescência. Então, ainda é interessante trabalhar sobre heróis também, né? Os heróis da Bíblia. Esse é um tema muito legal, heróis da Bíblia. E eles, você vai entrar com essas perguntas, né? Tem aqui no PDF para vocês, mas, por exemplo, um herói que soube enfrentar, né, uma dificuldade e vencer. Porque às vezes pode ser que uma criança já tenha, né, já esteja enfrentando uma dificuldade e está se sentindo perdida ali, né? Hoje nós temos muitas crianças aí que vivem em lares, infelizmente, né, conturbados e já passam por essas experiências. Então aqui acho que às vezes a criança vai até se encontrar ali e encontrar em Deus, na oração, ali com você, professor, uma forma de achar um escape, né, e se conectar com Deus já entrando para a pré-adolescência, já um cristão já, como que fala, estruturado, né? E como eu falei para vocês que eles já gostam, né, de ajudar, querem ser o ajudante da sala, querem cuidar até dos menores, aqui é uma boa idade para a gente trabalhar sobre a evangelização com eles. Você pode montar um grupinho de crianças aí, talvez fazer um dia de evangelismo, ensinar eles a trabalhar o livro sem palavras. Vale muito a pena, tá? Não deixa passar isso não. É muito importante ensinar para eles sobre a evangelização daquelas crianças que não são, né, não foram evangelizadas, não são cristãs e não conhecem a Deus, né? Pessoal, e para finalizar, vou deixar aqui para vocês o tempo. O tempo aqui entra de 10 a 30 minutos, vocês conseguem trabalhar com eles. Claro que, independente, aqui vamos abranger tudo, independente da idade, tudo aquilo que é chato, maçante, fala a mesma coisa, você repete as mesmas palavras, fica repetindo, fica chato. Então, uma aula dinâmica, para um pouco, pergunta, fala um versículo, pergunta se entendeu, pergunta quem foi, né? Interagir bastante, então consegue aí 30 minutos trabalhar de 9 a 10. E para finalizar aqui, pessoal, eu passei esse idade de 9 a 10 aqui bem rápido porque não tem muito segredo. É uma idade que eu recomendo que os professores aqui sejam um pouco mais maduros, até de idade, eu acredito, porque é uma idade um pouquinho mais difícil de trabalhar, eu acho que de todas as outras, né? São perguntas, são observações, nós estamos vivendo num mundo que tudo tá mudando, né? E Deus não muda, Deus é o mesmo, é um só, mas o mundo está mudando. Enquanto nós estivermos aqui, né, nós vamos ter que conviver com isso. Então, nós precisamos estar preparados, né, para guiar essas crianças que vão ser pré-adolescentes, que vão entrar no caminho da adolescência, guiar eles no caminho certo. Então, essa idade eu acho que de todas, para mim, é a mais difícil. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei dar o meu melhor aqui para vocês, tá? Eu não tenho muita experiência, mas o pouco que eu sei eu tentei passar aqui para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. E qualquer pergunta, qualquer dúvida é só mandar lá, tá bom?
Foi um prazer para mim poder passar um tempo com vocês. Desculpa a demora, desculpa em demorar para gravar o vídeo, mas infelizmente, infelizmente não, né? Graças a Deus, a vida da gente é corrida, estamos com saúde aí fazendo tudo, mas eu creio que Deus vai encaminhar e nós vamos ter grandes professores guiando essas crianças em caminhos corretos, né, caminhos certos, e Deus vai ainda blindar, né, blindar essa geração, que é o que eu peço todos os dias, para Deus blindar a geração das minhas filhas, blindar contra esse mundo, e vai nos dar sabedoria para a gente trabalhar com eles. Eu agradeço a paciência de vocês, um beijo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado.